Aí ela tentou fazer um acordo com a concessionária, levou foto da tomada e tudo mais para ver se conseguiria abater esse valor que estava vindo muito caro na conta. Eu não sei nem te falar se ela conseguiu algum acordo. A concessionária pode ser que tenha parcelado para ela a dívida, né? Mas o que acontece é isso. Isso que é roubar o roubar a energia que você comentou. É que hoje, se a gente for olhar os equipamentos, você falou, os equipamentos eletrônicos antigamente tinha potência menor. Mas os equipamentos mais modernos hoje, eles possuem aquelas configurações, que é menos gasto de energia, você tem um ar-condicionado inverter, que tem toda uma questão elétrica hoje, então... tem essa... Né? Hoje eu tenho, por exemplo, uma chaleira elétrica na minha casa que ela desliga sozinha quando esquenta a água. Isso. Hoje, é igual eu te falei, os equipamentos eles têm sistema de proteção, eles têm sensores, eles têm vários dispositivos para eficiência energética, né? Também. Tanto para proteção quanto para eficiência. Então, no caso, um ar-condicionado, ele tem um termostato, e ele fica monitorando a temperatura. A temperatura caiu, ele liga. Caiu não, ela subiu, ele aciona e fica mandando ar gelado. Chegou na temperatura aqui de conforto, ele desliga automaticamente para evitar gasto de energia desnecessário. Então, você tem uma tecnologia muito maior. E eu acho que a questão também é que antigamente a gente dependia, por exemplo, energia que era gerada por carvão. Aí depois passou por uma energia elétrica que foi gerada por hidrelétricas. Hoje a gente está falando hoje a gente tem fazendas de energia solar que estão fazendo produção de energia. Energia vai ficar mais barata? Na verdade, eu acredito que não. Na verdade, eles produzem as fazendas solares para vender energia, né? Para concorrer com as concessionárias de energia. Então, são pessoas, empresas que são criadas para gerenciar essa energia. Eles constroem a usina solar, né? Eu já fiz até projetos de subestações e tudo mais para energia, para fazendas solares, né? E o que acontece é isso, eles colocam a energia no mercado para venda. Então, e aí eles concorrem no Mercado Livre, que chama, que no caso aí tem indústrias ou até residências mesmo, você pode fazer um cadastro e tudo mais e comprar essa energia. E tem empresas que ficam monitorando todo mês a empresa que está vendendo num custo menor, para estar comprando dessas empresas, dessa geração a custo mais barato, né? Porque a gente pensa que a gente fala sobre custo de uma indústria, mas a energia elétrica ela é um custo alto que você tem ali dentro da empresa. Eu estava falando, a gente fala sobre isso porque quando você tem, por exemplo, uma cidade e aí você quer que uma indústria vá para aquela cidade. Está vendo uma fábrica nova, vem aqui para o nosso distrito industrial. E aí o pessoal fala, puxa vida, que legal, vai gerar um monte de emprego. E aí tinha uma empresa que queria vir aqui para Poços, e aí a empresa não veio. Eu falei, nossa, mas por que a empresa não veio? E aí viraram para mim e falaram assim, porque o gasto energético dela era muito alto e a cidade não comporta. E eu fiquei, como assim a cidade não comporta um gasto energético? Às vezes a geração da cidade não é suficiente para manter a indústria. Às vezes o consumo da indústria pode ser que seja muito grande, depende da atividade da indústria, né? A Alcoa aqui, por exemplo, ela antigamente, agora não, porque ela fechou vários setores dela, mas antigamente o consumo de energia dela era muito alto, porque ela tinha salas de cuba ali para fazer o derretimento do alumínio e tudo mais, então aquilo lá demandava uma energia muito grande, tanto que chega lá na Alcoa linhas de transmissão de alta tensão. Mas porque a gente fala isso porque a energia nossa
municipal ou isso aconteceria em qualquer outra cidade? Isso, a energia municipal, mas aqui o DME daqui de Poços, ele é interligado com Furnas e CEMIG. Então, ele tem essa interligação, né? Ele faz essa transição. Então, se ele não consegue atender essa demanda, ele acaba distribuindo energia nessa interligação, ele consegue alimentar a cidade, entendeu? Mas hoje, pelo que eu sei, até onde eu sei, a cidade é suprida só pela geração do DME. Que até o DME está construindo uma usina solar agora bem grande, né? Então, ele vai ampliar aí a sua capacidade de geração. E aí conseguiria absorver essas empresas, então, que tem um gasto energético maior. Pode ser que sim. Eu não sei qual que seria a demanda dessa empresa, né? Também a atividade dela, né? Mas, pelo que você falou, seria um gasto muito alto, né? De energia. Foi o que o pessoal falou, não vai poder instalar agora, justamente porque senão você vai ter um gasto muito... E aí vai faltar para o resto da cidade. Aí você fica pensando, mas caraca, como que falta energia para o resto da cidade? Né? Então, ainda tem essa ignorância nossa, por mesmo ser algo tão de praxe no nosso dia a dia. Você vai lá, clica um botão, acende a luz. Mas ninguém mal sabe do que... deixa eu ver de onde é que vem, como é que você faz a geração dessa energia, por que vem essa energia. E às vezes envolveu também outras coisas, né? Às vezes o custo de implantação da empresa, às vezes, seria muito alto, mesmo... às vezes tendo algumas facilidades no distrito, entendeu? Às vezes teria que construir linha de transmissão para chegar com essa energia lá. Então, às vezes, o custo ficou inviável, né? Pode ter acontecido isso também, né? Essas linhas de transmissão que, por exemplo, você falou, chega na Alcoa, é pelo fato não só dela gastar mais, mas é porque a voltagem lá ela é maior? Isso, a tensão lá, no caso, ela é em alta tensão, né? Chega a linha de 138 mil volts lá, né? Então a energia que chega lá em alta tensão. A nossa energia que chega no poste é de quanto? A gente tem duas tensões no poste. A gente tem a tensão de 13.800 ou 14.200, né? Depende do circuito do DME. E aí, quando essa energia passa nos transformadores, ela é rebaixada para 220, 127 volts. Todos os postes têm o tal do 110 e 220? Isso. No caso, a tensão, ela está lá em cima, a rede, na parte de cima, ela é a tensão mais alta, né? A gente chama de média tensão. A parte de cima, ela está em 3.800 volts. Então, para você ter o 220, é instalado um transformador mais na parte de baixo do poste. Essa tensão, ela desce em 3.800 volts no transformador, é convertida e aí sai do transformador em 220, 127 volts, que é o que vai para cada residência. Tem casa que não tem tomada 220? Tem muita casa que não tem. Tem só os 127 volts. E aí que você tem que ir lá, por exemplo, você vai fazer um projeto e precisa colocar um 220 dentro de casa. E aí dentro do teu projeto você vai lá no poste para conseguir buscar essa fiação. Na verdade, o seu padrão de energia que tem que mudar de monofásico, que é uma fase só, para bifásico ou trifásico, né? Que aí você teria o 220 na sua residência. Aí, do padrão para dentro, aí você teria que levar 2 fases ou 3 fases para ter o 220. E isso vale mesmo, por exemplo, para um apartamento? No apartamento, residência. E já em indústria, em empresas maiores, eles usam uma tensão um pouquinho diferente, que aí seria em 380 volts, 380 trifásico ou bifásico, e 220 volts monofásico. Aí é um pouquinho diferente de residência. E tem tensões até maiores também, só que não é muito usual, mas que pode ser utilizada. Entendi. Se eu tiver
pensando aí em cima dessa segurança hoje, o que a gente tem hoje de tecnologia de prevenção de acidentes dentro de uma residência? De prevenção contra acidentes, você pode ter o DR, que é um dispositivo diferencial residual, que é igual eu te falei. Fica? Geralmente no quadro de distribuição da residência. Você tem os disjuntores. O DR ele é utilizado para evitar choque elétrico. Então, se você... Vamos supor que você está lavando a sua cozinha, o chão está todo molhado e você, por algum motivo, teve algum contato com um fio elétrico ou com uma tomada, alguma coisa do tipo... Se você não tiver o dispositivo DR, pode ser que o circuito não desarme e você fica tomando choque ali. Então, isso acontece em chuveiro? Pode acontecer em chuveiro. O pessoal fala que toma choque em chuveiro. Isso, pode acontecer em chuveiro. Eu já vi gente morrer de trocar chuveiro. Igual você falou, antigamente as casas, a tubulação de água era de ferro. Então, o encanamento era de ferro. Então, isso facilitava o transporte de corrente de energia elétrica pela tubulação do chuveiro, pela tubulação até o registro do chuveiro. Você ficava dá para tomar choque. E você está todo molhado ali, pisando descalço no chão e você rela no registro e aí pode acontecer a condução de energia elétrica e a pessoa pode... Se tiver algum problema de coração, até se não tiver, pode chegar à morte, né? Isso aí é muito arriscado. Hoje em dia, por norma, você tem que instalar o DR, que é o dispositivo residual. Ele consegue ver a diferença quando há uma fuga de corrente, que é o roubo da corrente que você tinha comentado, ele consegue monitorar essa fuga de corrente. Então, ele desarma em milissegundos, ele consegue fazer o desarme, ele é como se fosse um disjuntor, e ele cai e não evita a pessoa tomar o choque, ela chega a sentir o choque, mas ele desarma. Então, a pessoa não fica levando o choque ali, entendeu? E outros dispositivos que você tinha perguntado, tem o disjuntor, né, que é um dos mais conhecidos, que é para proteção do circuito. Hoje os disjuntores são termomagnéticos, eles conseguem perceber sobrecarga no circuito ou aquecimento. Se o cabo começa a aquecer, ele vai e desarma para evitar acidentes. O DPS, que é para proteção mais de equipamentos, né? Quando vem o surto elétrico na rede. Uma coisa muito importante que não tem nas residências antigas é o aterramento elétrico, né? As tomadas antigas não possuem aterramento. Tem muitas residências mais antigas que não tem tomada com 3 pinos. E hoje, por norma, você tem que ter a tomada padrão ABNT, né, brasileiro, que tem um pino de fase, um neutro e o terceiro pino de terra, para aterramento, para evitar de qualquer fuga essa corrente seja transferida para a terra, né? Todas essas técnicas de segurança, por exemplo, disjuntor, toda casa tem. Não, você falou que tem umas muito antigas que não tem disjuntor. Mas, por exemplo, esse DR é algo que, quando você vai construir tua casa, você fala, você quer pôr ou não. Existe isso ainda? Hoje, por norma, é exigido que, pelo menos em áreas denominadas molhadas, tem que ter o DR. É obrigatório. Então, todos os projetos que você vai fazer, você tem que os sair projetos com DR. Que você faz com engenheiro elétrico. Isso, com engenheiro. O pedreiro não sabe disso. Posso só te corrigir uma coisinha? Pode. É engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico, meu professor falava que é um engenheiro que pôs o dedo na tomada e tomou choque. Engenheiro eletricista. O engenheiro elétrico. Então, há muitas residências, não só tão antigas assim, que não possuem disjuntores. Mas não por que possuem o pessoal nem quadro. não põe? Porque o povo é teimoso, às vezes não tem projeto,
Não tem. A pessoa fala assim, eu vou construir do meu jeito. Mas é um custo isso? Eu tô falando, custo. É Custo. custa? Tudo é custo. Não, mas um custo que você fala, nossa, vai fazer muita diferença na minha obra eu não colocar esse tipo de proteção? Então, se você for ver pelo lado da segurança, o custo é mínimo. É mínimo. Mas as pessoas, na hora que vão fazer orçamento, eles querem cortar custos. Então, já aconteceu muito caso de eu dimensionar, a pessoa falar assim, não, você tira esse DR porque é custo para mim. Eu falo, não, eu vou deixar no projeto DR porque é para proteção. DPS também, se você aí tá especificando que é para ser usado, mas aí o que acontece? A pessoa acaba porque o DR às vezes dá fuga de corrente. Igual um chuveiro. O chuveiro ele tem que ter uma resistência blindada para evitar dar fuga de corrente para água ou coisa do tipo. E aí pode acontecer da pessoa instalar o DR e o chuveiro não tem essa resistência blindada. E aí começa a desarmar o DR. Aí a pessoa fica brava, vai lá e arranca o DR. Tira o DR e deixa sem. Aí o que acontece? A casa dela está sem a proteção contra choques elétricos. Nessas áreas denominadas áreas molhadas, né? Que seria de risco de choque elétrico. Tipo um banheiro, uma cozinha, que é lugar que o pessoal lava, joga água às vezes, né? Tem umidade. Você está falando de tomada. Uhum. Por que tem tanta variedade de tomada tão diferente de um país para o outro? Se é um secador de cabelo. É o mesmo secador de cabelo. Você vai num lugar, é quadrado. Você vai no outro, é redondo. Você vai no outro, é desse tamanho. Você vai no outro, é desse tamanho. Tinha que ser padronizado universal. Eu também já cheguei a pensar nisso. O padrão brasileiro, até que foi muito bem feito. Ele tem as três, a fase neutro, essa mudança ou que fase, você falou. Fase, isso, foi essa mudança. Porque na minha casa ainda tem a tomada de 2 pinos. Isso. Tem muitas na minha casa de 2 pinos. O certo é a padrão brasileiro padronizado agora. Pela BNT, né? Esse terceiro pino seria essa mudança de tomada seria para proteção das residências. Isso mesmo. Que seria o cabo terra. Para fazer... Que todo mundo vai lá e corta para poder... Isso. E aí não tem proteção nenhuma. É que tem equipamento que não tem o terceiro pino. Até hoje ainda existe, né? Equipamentos que não tem esse terceiro pino. Mas tem gente que quando, no caso, a tomada é só 2